Olá, bem-vindo a mais uma aula de Física Atômica, Introdução à Física Atômica Molecular. Dessa vez nós estamos estudando a estrutura hiperfina, como eu estava falando na última aula. Estrutura hiperfina que vem da interação do núcleo, da estrutura do núcleo com o elétron. E isso modifica as energias, modifica os estados possíveis. É como você adicionar termos no potencial e esse termos acaba exigindo, obviamente, uma nova distribuição, né? A solução acaba sendo uma nova distribuição de cargas e assim por diante. Bom, além de modificar toda essa distribuição, né, que é a função de onda, devido a essas interações, há uma interação interessante com os campos externos. Quando nós adicionamos campos externos, eles interagem com toda essa estrutura, adicionando termos extras. E nós estávamos vendo o efeito do campo magnético na estrutura hiperfina. Nós vimos na estrutura fina, vimos como que o campo magnético age. E agora, na aula de hoje, nós vamos fazer o efeito Zeeman na estrutura hiperfina. Tá certo? Quando a gente fala de campos, obviamente, nós já estávamos lidando com campos, né? O núcleo exerce um campo em toda a região que o elétron fica sujeito e, a partir daí, o elétron determina aí as suas energias. É essa interação que determina as suas energias. Mas agora nós estamos agindo direto na estrutura hiperfina. A estrutura hiperfina, ela tem um forte componente que é ter o momento angular, que é a combinação do spin nuclear com o spin eletrônico e o momento angular da órbita. Todas essas grandezas que eu falei levam a momento magnético. E levando a momento magnético, interage fortemente com o campo, principalmente determinando, dado um campo estático numa direção, que é o caso agora em questão, nós temos que a estrutura toda do átomo que advém da estrutura hiperfina interage com esse campo externo. Muito bem. Então, vamos considerar que vamos lembrar que nós temos a estrutura hiperfina. Se você não se lembra direito, dá uma olhada nas aulas anteriores, mas nós tínhamos agora um número quântico, um momento angular total F, que combina o J, que já é L mais S, com o I, com o spin do núcleo. Isso dá um momento angular total que nós chamamos de F. E, obviamente, esse momento angular F, ele também está associado a um momento magnético. Como é o momento magnético desse estado total com o momento angular F? É sempre um fator giromagnético, vezes, aí no caso, nós estamos lidando com a interação do elétron, portanto, vem aí o magnéton de Bohr dividido por H cortado. Esse é o momento magnético. Agora, esse fator giromagnético que aparece para a determinação do momento angular, ele tem que ser visto com cautela, porque ele não é nem o fator giromagnético 1 da órbita e também não é o fator giromagnético 2 só do spin do elétron. Porque agora eu estou combinando naturezas diferentes de spin, de momentos magnéticos que podem interagir aí com o elétron. Então, normalmente se fala de um momento giromagnético efetivo, porque agora eu estou combinando momentos magnéticos que vêm de naturezas diferentes. Um do spin nuclear, que nós já vimos que o magnéton nuclear ele é muito menor do que um magnéton eletrônico. Muito bem. Então, o ponto de partida para a gente é aquele estado que nós vimos. Então, nós vamos começar com o estado que nós vimos que caracteriza a estrutura magnética, que é um FMF. Isso seria uma função de onda, né? Um estado do sistema. E quando a gente bota o campo, nós temos que ver agora se a intensidade do campo é maior ou é menor do que a estrutura hiperfina. Porque se o campo está introduzindo uma energia muito maior do que a estrutura hiperfina, ele é considerado um campo forte. E aí eu tenho que tratar de uma maneira levemente diferente do que se ele é apenas uma perturbação à estrutura hiperfina. Portanto, ele é um campo fraco. Muito bem, nós vamos começar lidando com os campos fracos. Então, eu escrevi aqui, ó, campos fracos. Quando você tem campo fraco, então
a adição, esse momento magnético efetivo que o estado tem, que é a combinação de todos os momentos angulares que estão aí, que caracterizam o estado na interação eletrônica. Lembre-se, estamos sempre falando da função de onda eletrônica, né? O núcleo aí introduziu mais um componente de momento angular, mais tudo isso. É o sistema todo que nós estamos lidando. Muito bem. Então, quando o campo magnético interage com esse estado, e se eu posso ter um momento magnético que é determinado por esse estado todo, que normalmente seria o fator giromagnético efetivo do elétron aí nesse caso, que é o fator efetivo vezes o magneton de Bohr dividido por H cortado, vezes, obviamente, o momento angular. Então, o produto escalar do momento magnético menos, né, da interação, menos o momento magnético escalar com o campo, dá a newtoniana da interação, a energia. Então, essa é a energia que eu tenho aqui, tá certo? E, obviamente, como o campo está na direção Z, né, e eu estou admitindo que a estrutura hiperfina é dominante, ela é muito maior do que a interação introduzida pelo campo, isso pode ser visto dizendo que o AJ, que é aquela constante de estrutura hiperfina, supera o magneton de Bohr vezes o campo. Então, o estado que eu vou considerar aqui, quando o campo está na direção Z, então ele é BZ vezes FZ. E esse estado, ele é alto estado do FZ com alto valor MF. Portanto, a energia, quando calculo o elemento de matriz de H com esse estado, dá exatamente GF, que é o fator giromagnético efetivo, MB, BMF. Portanto, para campos muito fracos, o que está fazendo aqui o campo magnético? Ele está simplesmente separando. Eu tenho um estado F aqui, tá certo? Aqui é o valor do campo. Ele está simplesmente separando os possíveis valores de MF. Então ele abre a estrutura numa forma linear para campos bem pequenos, campos baixos. E quem que é o fator giromagnético efetivo? Eu vou ensinar vocês a calcular daqui a pouco. Mas para esse caso, ele está combinando, né? Para um caso geral, ele combina, lembra-se, J com I. E portanto ele tem que depender do J e do I, porque no J já tem dois fatores giromagnéticos, um orbital e um do spin. E agora vem o nuclear. Portanto, o fator giromagnético efetivo dessa interação é algo que depende do valor do F, do valor do J, do valor do I. Isso aqui são números, né? O F, por exemplo, poderia ser um F igual a 2 aqui, como eu desenhei, que separa em 5 estados quando entra na presença do campo. Então, esse fator giromagnético, né, se for um estado S, o J vai ser 0, portanto, o J vira praticamente o S, desculpa, né, porque o L é 0, quando o estado é S, então eu só tenho spin, e aí então o J vira meio, e aí esse fator aqui, nós vamos aprender a calcular, é o fator que tem que entrar aqui para a interação do campo magnético externo com isso. Então isso quando o campo é fraco é fácil, porque é um splitting linear dos níveis. Sempre vai ser assim. Sempre quando você tem essa composição, é assim que você tem que lidar. Muito bem, e quando o campo não é tão pequeno? Quando nós estamos lidando com campos intermediários. Bom, quando o campo é intermediário é um grande problema, mas antes de falar do campo intermediário, vamos falar dos campos que são fortes. É outro extremo. Aqui a interação do campo é muito maior do que a estrutura hiperfina. Porque aqui também eu tenho um outro limite para lidar. Se o campo está agindo de uma forma muito maior do que a interação com a estrutura do núcleo, com a constante de estrutura hiperfina, então o estado que nós tínhamos originalmente, que é um estado que vem de um L, um S, um J, um I, um MJ e um MI, é o melhor estado para você considerar. Então você considera esses estados e, obviamente,
eles podem ser degenerados, você tem que lidar com o problema dessa forma. Você tem que ir lá e ver o que faz, o que o campo faz nessa estrutura. O que o campo faz nessa estrutura, você mantém um pouco da estrutura hiperfina, mas ela é um valor pequeno comparado com aquilo que o campo adiciona. Então você vê que aqui o campo, ele vem e de alguma forma ele interage independentemente com a parte magnética que o elétron tem, que é da sua órbita mais do seu spin, que é esse termo aqui, que nós já vimos anteriormente. Então ele quer separar as componentes J, porque nós pegamos um campo na direção Z. As componentes Z do J. E por outro lado, ele interage também com o núcleo. E ele quer separar, porque ele está de novo na direção Z, as componentes Z do momento magnético do núcleo. Mas ele não... A estrutura hiperfina continua presente. Então, calculando, ela vai dar todo um termo aditivo aqui, que depende dos valores do momento total do elétron e também do spin nuclear. O que acontece aqui, a gente diz, é um desacoplamento do spin nuclear com o spin eletrônico. Você vai ver que o fator giromagnético do elétron é muito mais forte, ele determina uma tendência, é ele que domina, mais ou menos independente do spin nuclear. E o spin nuclear, o que vai fazer aí? Vai adicionar uma sequência de estados que tem um único comportamento, porque esse termo aqui agora é dominante, o campo é muito forte. Esse termo aqui, ele domina sobre os outros. Tá certo? Mas nós não podemos esquecer nenhum termo aqui, porque eles serão importantes. Então aqui é o caso onde, se o spin do elétron é meio ou menos meio, determina. Então você acaba tendo um estado e uma sequência de outros estados que vêm linearmente com o campo aqui, devido a todos esses termos que aparecem. Certo? Campo forte, a gente pega, esquece um pouco a estrutura hiperfina, lida com o que nós havíamos visto de estrutura fina e o núcleo combinado, aí adiciona a interação da estrutura nuclear com o elétron, como se fosse a perturbação sobre a interação do campo com esses estados. Muito bem. Esses dois extremos, ele é normalmente mais fácil de ser feito. Mas nós queremos generalizar, nós queremos fazer as contas para um campo qualquer. Então aí vem aqui o que eu chamo dos campos intermediários. É onde eu não posso separar ninguém. Eu não posso dar preferência à interação magnética frente à interação hiperfina ou vice-versa. E aí, o que a gente faz nesse caso? Chora? Não, não. Nós damos um passo atrás e resolvemos a estrutura hiperfina junto com o campo magnético. Tá certo? É óbvio, porque agora os dois estão em pé de igualdade. Então a gente dá um passo para trás e lembra que nós havíamos criado uma base para usar como começo das contas, que conjunto de estados serão realmente importantes para eu calcular o efeito nos estados e na energia. E nós havíamos determinado que esse conjunto de estados é aquele que tem um I, um J muito bem determinado, um MI e um MJ bem determinado. É como composição desses, o I e o J não variam para aquele estado. Porém, o MI e o MJ variam. E eu tenho que, de alguma maneira, estar atento para o fato de que os estados que vão contribuir para um determinado estado FMF é aquele onde o MF é a soma dos MI e MJ. Só que MI mais MJ pode ter várias maneiras de existir os valores MI e MJ, dando o mesmo MF. Portanto, agora eu tenho que considerar esses estados, tudo junto, e fazer a diagonalização da matriz, que eu vou obter dos elementos de matriz. Então, eu pego os elementos de matriz, construo uma matriz de interação e faço a diagonalização dela.
Só que como nós vimos, nem todos os estados, como eu tenho necessariamente um MF, que vai ser igual a um MI mais um MJ, então a soma de estados que vão formar um outro estado FMF, ela é alguns, não são todos. E eu já havia dito lá, quando mostramos a estrutura hiperfina, que composição de estados forma cada um dos estados. Mas você volta lá atrás, eu mostrei para um caso de o J igual a meio, como era a soma dos estados que formava a base. Então eu mostrei qual é a soma, cada estado FMF, né, eu havia mostrado para vocês, cada FMF, ele é uma soma de vários desses estados, com determinados coeficientes, e esses estados que entram aqui, tá certo? Esses estados entram aqui nessa soma. E aí eu mostrei que como você tem que considerar aqui nessa soma esse vínculo, então acaba sendo alguns estados que contribuem para cada estado FMF. Isso é muito interessante, porque a prática de fazer isso permite você já escrevendo os estados. Então vamos trabalhar com alguns casos aqui. O primeiro caso que nós vamos trabalhar é o caso J igual a meio. J igual a meio é óbvio, J igual a meio. Então eu vou ter um I, não importa qual é o I, eu posso ter apenas duas possibilidades para o F. Tá certo? E nesse caso nós vamos ver que essas duas possibilidades vão levar, na verdade, a matrizes que são 2 por 2 e que permite você fazer as contas de forma adequada aqui. Quando nós temos o estado J igual a meio, ele pode vir de um estado L qualquer, tá bom? Mas o S é meio, necessariamente. E aí, se for 1, ele compôs com o menos meio. Se for 0, que é o estado S, só tem ele e o L é 0. Então, J meio pode vir de um estado L igual a 0 ou um estado L igual a 1. Muito bem. Qual estado, dado que eu formei aqui isso aqui, vamos pegar um desses estados e vamos escrever aqui para ver como é a composição dele. Então, dado um estado que você tem o I, o J é meio, qual é a composição que você pode ter? Bem, se você tiver um estado que tem o MF menos, aqui eu só estou pondo o, aqui eu estou colocando, na verdade, quais são os produtos, né, da base que vão formar os elementos que eu vou considerar na minha base de estados. Então, para o I MF, eu tenho que considerar um estado I e eu posso pegar aqui, né, para esse MF, eu posso pegar, isso aqui é o IMI, o MI pode ser MF menos meio, nesse caso o MS tem que ser meio, que é para MF menos meio, mais meio dá o MF. Por outro lado, se o MI for MF mais meio, obviamente o spin tem que ter componente Z menos meio, que é para somar as componentes Z e dar o MF. Então, um estado FMF tem que ter essa composição. E esses coeficientes, quem são? Os coeficientes são os coeficientes que eu havia determinado lá para campo zero. Só que agora o campo não é mais zero. Então, eu vou considerar só a base, que são esses estados, e calcular a matriz, calcular os elementos de matriz para montar a matriz de interação. E aí vou diagonalizar. Obviamente são muitas possibilidades, porque eu posso ter, para cada F eu posso ter vários MFs, e aí então vai ser uma matriz, mas como ela sempre vai ter ela vai ter blocos 2 por 2, que é fácil de ser diagonalizado. Tá bom? Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos pegar a Hamiltoniana completa. Então, essa Hamiltoniana, ela tem aí, então eu estou pondo o campo, ela é uma Hamiltoniana que tem a parte com campo e a parte sem campo. Só que não pode mais dizer que o campo age apenas no F, como era o campo fraco.
eu tenho que agora introduzir uma interação do campo com o J e uma interação do campo com o I. Tudo bem? E aqui, agora, eu vou ter que, como eu disse, para determinar as energias, eu tenho que calcular os elementos de matriz e eu vou utilizar como a base esse produto do estado nuclear pelo estado eletrônico. Tá certo? E nós estamos tratando um caso do J igual a meio. Muito bem. Então, os estados que eu vou considerar, como eu disse, era o I, MF mais meio, meio menos meio. Aqui é a parte do spin eletrônico, aqui é a parte nuclear. Então eu tenho que montar essa matriz, calcular em cada lugar aqui o elemento de matriz com essa newtoniana. Aqui aparece um fator giromagnético efetivo para a combinação da órbita com o spin eletrônico, que tem que ser levado em conta. E eu vou mostrar para vocês agora como calcular esse fator giromagnético efetivo. Você tem que começar a entender que o fator giromagnético efetivo, ele existe, porque, por exemplo, quando eu componho a órbita com o spin, para a órbita o fator giromagnético é 1, que nem eu escrevi aqui. Para a órbita o fator giromagnético é 1. Para o spin o fator giromagnético é 2. Mas agora eu tenho uma composição de órbita, tá certo? E spin. Então, dependendo de quem é mais forte, vai mais para o lado do 1 ou mais para o lado do 2. Daí necessita um fator giromagnético efetivo. Deixa eu mostrar para vocês. Isso é verdade sempre que tem composição de momentos angulares que levam a momento magnético. Para interação com os campos, tem que levar em conta isso. Bom, o fator giromagnético efetivo é aquele que eu peguei e multipliquei pelo J, que eu já sei que é uma composição de S e L, e ele aparece aqui na frente. Só que eu vou agora explicitar essa interação, na verdade, ela é o magneton de Bohr dividido por H vezes o fator giromagnético do L vezes o L, que é 1, isso aqui é 1, e o fator giromagnético do S vezes o S, que é 2. Então, esse termo é, na verdade, isso aqui. Só que eu não quero escrever dessa maneira. Eu quero escrever alguma coisa que é isso vezes o J. E o J não é L mais 2S. O J é L mais S. Tá certo? Essa é a interação magnética. Então, aqui eu faço uma conta simples. Eu pego o L mais 2S, né, como a gente havia visto. J é igual a L mais S. Eu pego L mais 2S e multiplico por J, que é isso aqui. Quando eu fizer esse produto escalar, eu tenho L quadrado mais 2S escalar L mais L escalar L. Tenho tudo aqui. Isso aqui comuta, portanto, dá isso aqui. Eu sei o valor de todo mundo aqui. Isso aqui é L, L mais 1, isso aqui é S, S mais 1. O S escalar L é o que eu não sei, mas eu na verdade sei. Porque quando nós calculamos a estrutura fina, nós calculamos ele. O L escalar S, ele é na verdade meio de J2 menos L2 menos S2. Então no lugar ali do 3L escalar S, entra isso aqui. Tá bom? Portanto, G efetivo J é igual a isso. Portanto, esse termo aqui é isso, é o G efetivo J. Concorda? Isso aqui é também o G efetivo. Então, isso aqui é o G efetivo J ao quadrado. Porque no lugar do L mais 2S, eu coloquei G, fator giromagnético efetivo J. Agora, escalar com J, então dá J2. Mas eu acabei de calcular que isso aí é igual a todo aquele termo. L quadrado mais 3 meios de J menos L, J quadrado menos L quadrado menos S quadrado mais 2S quadrado. Muito bem. Portanto, eu sei o valor de todos esses operadores atuando no estado que eu estou interessado.
o J2 atuando dá JJ mais 1, o L2 atuando dá LL mais 1, porque todo estado que eu estou considerando vem de um determinado L, de um determinado S, que dá um determinado J. E isso tudo é fixo agora, é constante daquele estado. Portanto, eu tenho aqui que esse valor é JJ mais 1, esse aqui é LL mais 1, esse aqui é JJ mais 1 menos LL mais 1, menos SS mais 1, vezes o 3,5, e aqui é 2SS mais 1. Quando eu pego isso, combino, eu tiro o fator giromagnético efetivo para um estado caracterizado por um determinado J, que advém de um determinado L e um S. Está aqui. Esse é o fator giromagnético efetivo. Se você não tem L, L igual a 0. Então não tem. Se o L igual a 0, só tem S igual a meio. O fator giromagnético que você tem é o do elétron. Pode calcular aqui que se L for 0, o J, obviamente, sabe que o L é 0, portanto ele dá S. E aí dá 2. E se o S for 0? Se o S for 0, então só tem órbita. O G tem que dar 1, pode verificar. Portanto, esse fator giromagnético, ele está entre o intervalo 1 e 2. Tá bom? Para um J 3 meios, L1, S meio, dá 4 terços. E aí, você pode calcular o fator giromagnético efetivo para qualquer estado que você queira. E lembrando, o fator eletromagnético, o fator giromagnético efetivo, ele advém do fato de que nós estamos combinando momentos angulares que têm diferentes fatores giromagnéticos para a composição do seu momento magnético. Muito bem, então agora que eu tenho tudo isso, eu posso montar a matriz 2x2 que estava aqui e calcular para um determinado estado FMF, que é composto desses estados, qual é o valor da energia. Isso está feito em detalhes na nossa apostila, mas é uma coisa simples de fazer, porque você sabe como cada operador age nos estados da base, e o resultado disso é uma expressão para a energia daquele estado. Bom, isso tudo eu vou fazer na próxima aula. Vou partir daqui e fazer agora o cálculo da energia desses estados. Até lá!